Vamos lá, tá gravando. Boa noite, Letícia. Temos aí a Letícia que está aí firme e forte no nosso primeiro encontro. Esse não é o primeiro encontro da turma, né? Nós já tivemos aí, né? Tá entrando a Gabriela aí também. Nós tivemos aí um encontro, tivemos uma webconferência e esse aqui é aquele encontro extra que a gente vai começar, que vamos ter mais ainda esse mês, né? Então, além das webconferências, nós teremos esse encontro aqui, né? Exatamente, e vários outros, que a gente vai começar a nossa caminhada da escrituração. E hoje a gente vai começar com o básico, né? Então vamos correr atrás desse básico para a gente entender a escrituração. Vamos chegar até lá, né, no momento do balanço patrimonial. Então a gente vai aprender a fazer o livro diário, o livro razão, o balancete, o ARI, o DRE e o balanço patrimonial. As 6 operações, ó, as 6 operações. Gabriela chegando aí, boa noite, Gabriela, que eu comecei a gravar, estou explicando o que vai acontecer, porque depois eu vou disponibilizar, né, essa gravação aí para os alunos que não puderam comparecer, né? Então, qual é o intuito? Estamos hoje começando a nossa caminhada pela escrituração, né? E vamos começar com o básico. E esse básico a gente vai começar lá com o patrimônio, vamos começar lá no fundo, o patrimônio. Então, como a gente estivesse começando na contabilidade, entendendo a contabilidade pela primeira vez, e claro, né, a gente vai começar a caminhar. Então, hoje a gente já não vai ver escrituração ainda não. Primeiro a gente vai entender um pouquinho, né, do patrimônio e do balanço patrimonial. Depois a gente vai entender um pouquinho da demonstração de resultado, e aí que a gente vai começar a fazer os débitos e créditos. Né? Então, vamos aos poucos que a gente vai conseguir chegar lá. E semana que vem já tem outra, pessoal. Semana que vem a gente já vai ter outra webconferência. Olha lá, eu vou ver só o dia e vou postar para vocês. Até o meio dessa semana, até quarta-feira, eu já posto que semana que vem já vai ter outra. A gente vai ter vários desses encontros para a nossa caminhada pela escrituração. Olha que beleza. Tamires acabou de entrar, boa noite, Tamires. Temos aí, ó, Letícia, Gabriela e Tamires. Pô, mulherada arrebentando. Eu só vejo mulher querendo estudar, mulher que está crescendo na profissão. Os caras estão tudo parado, tudo querendo, tudo descansado. Ah, tá entrando Vinícius aí ó, para poder me dar um tapa, né? Tá vendo aí, né? Alguém aí do sexo oposto, porque eu só vejo mulher interessada em estudar, os homens parece que não querem, né? Tá aí Vinícius entrando, né? Então, vamos lá. Boa noite a todos, boa noite Letícia, boa noite Gabriela, boa noite Tamires e boa noite Vinícius. Finalmente temos aí uma galera boa e aula particular, olha lá que show, né? Pessoal, então vamos começar a nossa caminhada. Deixa eu disponibilizar aqui o nosso slide aqui, para a gente começar a nossa caminhada, nossa primeira aula, e a gente tem aí muita coisa para falar. Vou disponibilizar aqui o nosso slide, né? Eu gosto de parar, às vezes, um pouco o slide aí para poder, né, trazer as informações. Né? Deixa eu ver aqui, tem alguém falando aqui, a Tamires botando aqui, boa noite, professor, ok. Né? Mas vamos lá, pessoal, Contabilidade Geral 2, professor Hugo Cardoso, começamos pela nossa primeira aula extra, em busca da escrituração, a caminhada pela escrituração. E hoje a gente vai começar com o basicão, vamos começar com o quê? O objeto da contabilidade, porque a gente sabe que a contabilidade é a ciência que estuda e controla o patrimônio, né? Então, temos que começar com o patrimônio. Boa noite, Vinícius, tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Estou gostando que o pessoal está entrando, está ficando animado e a gente vai ter sucesso aí. E eu quero aí todos no final aí dessa caminhada, fazendo aquela escrituração completa, livro diário, livro razão, balancete, ARI, DRE, balanço patrimonial. Né? Então a gente vai fazer as 6 etapas e aí daí você já pode sair para trabalhar no escritório de contabilidade, como exemplo, né? Porque você já vai fazer isso tudo na mão, tu vai estar craque, olha que beleza. Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos começar com o patrimônio. Vamos entender o patrimônio. Pessoal, como eu falei, vamos começar lá do nosso iniciozinho. E a gente tem que entender muito bem do patrimônio, porque o que acontece? O balanço patrimonial, que é a ferramenta mais importante da contabilidade, a gente vai ter que encaixar. Porque quando você tem uma conta, você tem que
filosofar. Você tem que parar e filosofar, né? Penso, logo existo. Então, o que você vai fazer? Você vai ter que alocar. E para alocar, você tem que subir uma escadinha. Você tem que entender, pô, mas isso aqui é um bem, é direito, é uma obrigação, é um patrimônio líquido. Ah, mas é ativo, é passivo, é circulante, é não circulante. E aí você vai conseguir alocar na posição correta. Então, para isso, a gente vai ter uma caminhada hoje para exatamente entender todas esses degraus, todas essas etapas. A gente vai entender uma a uma devagarzinho e vamos chegar lá em cima, pessoal. Vamos chegar lá em cima e vamos arrebentar. Vamos arrebentar e vamos entender muito bem das partidas dobradas do Frei Luca Pacioli, né? A gente vai arrebentar e vai entender o débito e crédito com facilidade. A gente vai ler, né, contabilmente, porque eu falo que a gente tem que fazer uma tradução, que nem de um português para o inglês. Você não faz a tradução do português para o inglês, do inglês para o português, então a gente vai ter que aprender. Agora começa o nosso curso de língua da contabilidade. E a gente vai começar a entender a fazer a tradução, né, da escrituração contábil para a língua portuguesa. Né? Então vamos caminhar, vamos entender. Né? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Né? Já estou falando demais. Vamos começar aí no patrimônio. Pessoal, patrimônio, bens, direitos e obrigações. Esses são os itens que compõem o patrimônio, né? E que fazem parte do nosso balanço patrimonial. Automaticamente, temos que entender o que são bens, o que são direitos e o que são obrigações. Né? Olha só, para iniciar, vamos focar no bem. O que é o bem? Bem, na contabilidade, a gente pode colocar que é tudo aquilo que é seu e tem valor econômico. Né? Então você para e pensa, pessoal, para e pensa aí, você está aí no seu quarto. O que você está olhando? Você está olhando o computador. Né? Você está me vendo aqui no computador, aqui, ó, cara a cara no computador comigo, ó, ao vivo aqui, ó, que beleza, hein? E aí, né, o que acontece? Você está me olhando e você está olhando o computador ao mesmo tempo, e o computador é seu. E ele é seu bem. Por quê? Porque ele é seu e ele tem valor econômico. Então, ele se constitui como um bem. Né? E isso que a gente quer entender, a gente quer como que a gente vai registrar o bem. Então tem que ter valor. Ah, tem uma água passando aqui atrás, ela é sua? Não, o rio que está passando ali não é seu, né? Ela tem valor econômico? Ainda não, daqui a pouco até vai ter, mas no momento não tem. Então a gente não pode constituir isso como bem. O bem é tudo aquilo. Então, por exemplo, se você olhar para o seu lado da sua cama, a sua mesa, o seu armário, as suas roupas, né? Aí você vai pedir sua carteira, né? A sua carteira está recheada de dinheiro, né? Tudo isso é bem, é seu e tem valor econômico. Você vai tirar aqui R$ 4.000 da sua carteira agora, ó, Deus lhe ouça, hein? E aí, pô, você vai arrebentar e tudo seu é bem, tem valor econômico. Então, assim vamos constituir os nossos bens. E claro que para uma pessoa jurídica, né, o bem, ele também é constituído desta forma. Mas lembre-se, né? O que vai ser os bens da pessoa jurídica? A gente vai olhar lá o dinheiro no banco, a gente vai olhar o estoque de mercadorias, a gente vai ver lá o prédio que ela comprou para poder realizar ali o seu trabalho. Né? Então, repare, né? São vários itens e todos eles constituem de um bem. Né? Pessoal, tranquilo? Tranquilo a questão do bem? Podemos partir para o direito? Sim. Pessoal, assim, para quem conhece, eu já sei isso muito fácil, ok, mas olha só, é a caminhada. A gente vai arrebentar, mas a gente tem que ir passo após passo. Vai valer a pena, pessoal. No final vocês vão ver que vai valer a pena. Vamos lá. Direito. O que é direito? Direito é todo bem que é seu e está em poder de terceiros. E olha só, pessoal, e você não tem acesso. Você não pode ter acesso. Para se constituir um direito, você não pode ter acesso. Como assim? Né? Olha só, pessoal. Normalmente, o direito, por exemplo, eu emprestei o meu carro para você. Olha que beleza, né? Esse carro é meu, ele está em meu nome. Inclusive, se você atropelar alguém, a primeiro momento a responsabilidade é minha, porque afinal o bem é meu. Né? E aí você sai correndo com o carro. Eu estou aqui parado. Eu consigo correr atrás do carro? Não, não vou conseguir correr atrás do carro. Então, olha só, eu não tenho acesso ao carro. Eu só vou ter o carro de volta quando você resolver me devolver. Né? Ou se eu chamar a polícia ir lá tomar, né? Pegar de você, né? Mas tudo bem, mas nessa situação, né?
O que acontece? Eu não tenho acesso. Se eu não tenho acesso, está constituído o direito. Eu tenho o direito da devolução, porque o carro é meu. Ele só está emprestando para você. E não é que se você não me devolver, e como o carro é meu, e eu tenho o direito de você me devolver, o que, que eu vou fazer? Eu vou chamar a polícia. A polícia vai lá e vai tomar. Do mesmo jeito, quando a gente for falar, né, de um exemplo, né, uma venda numa empresa, imagine, você foi ali numa loja e comprou um celular, né? E a loja te parcelou, né, para você comprar com facilidade, te parcelou em 10 vezes esse celular. O celular custa 1.000, foram 10 de R$ 100. O que acontece? Essas 10 parcelas de R$ 100, ela te deu bem, né? Ela te deu bem, você fez esse acordo e você tem que pagar. Olha só, esse dinheiro não é mais seu, não lhe pertence mais. Esse dinheiro pertence à loja, né? E automaticamente ela tem o direito de receber. Então, todo dia 10 lá, você tem que ir ali pagar o boleto para cara. Se você não pagar, você não está repassando esse dinheiro, não te pertence mais. Isso não é seu. Então, o que acontece? Você vai lá, né? E efetua lá o pagamento, certo? Se você não efetuar o pagamento, como ela tem o direito, o que ela vai fazer? Ela vai te processar, ela vai botar seu nome sujo, ela vai fazer coisas, porque esse dinheiro não é mais seu, né? Esse dinheiro, você comprou o bem, esse dinheiro não te pertence mais. Então, o direito ele se constitui dessa forma. Repare que a empresa não pode ir lá e tomar o dinheiro de você. Ela tem que aguardar a sua boa vontade de pagar. O que ela pode fazer é te processar, sujar seu nome, mas ela não pode ir lá e tomar o seu dinheiro. Né? Então, repare, o direito é constituído dessa forma. E aí eu venho com uma pergunta para vocês. Né? O dinheiro numa poupança, o seu dinheiro que você botou numa poupança, é um bem ou é um direito? Alguém aí chuta se é um bem ou se é um direito? Hein, pessoal? Nada, nada? Então tá ninguém. Opa, é um bem, perfeito, Tamires, é um bem, perfeito, mandou bem, Tamires. Olha só, é um bem porque você não tem acesso, você não pode ir lá na poupança e fazer um Pix ou sacar no caixa eletrônico, então você tem acesso. Você vai lá na hora que você bem entende. Se você quiser, você vai lá, pum, e saca no caixa eletrônico. Você tem acesso. Você não depende da boa vontade do banco, né? E assim, vou até trazer um exemplo, por exemplo, uma aplicação financeira que o gerente virou, olha, você vai aplicar, mas seu dinheiro vai ficar preso 3 meses. Aí quer dizer, é um bem ou é um direito? É um bem, pessoal, sabe por quê? Porque a gente tem que entender sobre aquela aplicação. A aplicação, na verdade, o gerente fala que está bloqueada, mas na verdade não está bloqueada. É porque se você quiser sacar esse dinheiro antes de 3 meses, devido aos descontos que tem de IOF, de taxa de administração, ou sei lá o que, tarifa daquilo, se você tirar antes disso, você não vai ganhar os juros e aí você vai ter prejuízo. Vamos dizer que botou R$ 1.000, você vai tirar lá R$ 950. Você vai ter prejuízo se você tirar antes, mas você pode tirar com prejuízo. Então, não vai se constituir um direito, vai se constituir como um bem, porque você tem acesso, você pode chegar lá para eu quero sacar. Aliás, mas você vai sair com prejuízo. Eu falo, não quero saber, né? Mas eu quero. Então você tem acesso. Você só vai constituir um direito quando você não tem acesso. Você não consegue falar, eu quero dinheiro, o dinheiro vem para tua mão. Tá? Então, a gente constitui como direito nessa situação. E, por último, temos o que? A obrigação. Né? A obrigação é o que? Exatamente, quando você comprou esse celular parcelado, você tem o que? A obrigação de pagar, porque esse dinheiro não lhe pertence mais. Né? E o que acontece? Como o patrimônio é constituído de bens, direitos e obrigações, tudo isso tem que estar sendo controlado, porque afinal, né, a contabilidade é a ciência que controla e estuda o patrimônio. Então, se tudo isso faz parte do patrimônio, eu tenho que controlar. Eu tenho que saber quais são meus bens, eu tenho que saber quais são meus direitos, claro, porque quando eu sei onde estão meus direitos, eu posso fazer jogadas, eu posso tentar antecipar esses recebíveis, né, perder um pouquinho de juros, mas antecipar um dinheiro para pagar minhas obrigações. Então, é muito importante você ter todas essas informações, né, que é o patrimônio. Então, esses são os momentos mais importantes da nossa contabilidade. Mas ele não acaba por aí, porque no momento que a gente fala de bens, direitos e obrigações, a gente tem mais um item que faz parte do patrimônio, né, que é o quê? É o patrimônio líquido. Né? E muito importante, claro, porque ele vai complementar o nosso patrimonial.
E aí, o que eu vou falar? Né? Para a gente falar, né, do patrimônio líquido, a gente tem que falar da situação líquida patrimonial. Por que acontece, pessoal? A situação líquida patrimonial, né, ela veio com o intuito de transformar o patrimônio líquido. Né? E aí, no momento que a gente começa a falar do patrimônio líquido, a gente entende, né, que esse patrimônio líquido ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser neutro. Né? Ele pode estar dentro dessas três situações. Por quê? Porque essa informação é que ela vai complementar o balanço patrimonial, né? Ela vai complementar. E se lembre, né, que a gente sempre fala que o balanço patrimonial o total do ativo é igual ao total do passivo mais o patrimônio líquido, né? Então, para a gente ter essas duas informações, o patrimônio líquido ele vai constituir o lado do passivo exatamente para poder bater, né? Porque a gente vai ter, claro, as partidas dobradas e as informações do patrimônio líquido vão somar também, e aí o que vai acontecer? A gente vai ter igual, por isso o total do ativo é igual ao total do passivo. A gente gosta de falar a totalização do passivo, porque o passivo é o passivo mais o patrimônio líquido. Né? A gente teve aí muitos estudos, né, foi a escola patrimonialista, com a história depois contralista, né, que foram trazendo a questão do patrimônio, e aí também trouxeram a questão da situação líquida patrimonial, e várias outras escolas aí anteriores. Então, com isso, eles constituíram essa situação. E o que essa situação líquida ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, né? Automaticamente, para você poder entender qual é o valor, vamos imaginar, se eu tenho um ativo de R$10, né, e um passivo de R$8, automaticamente, olha lá, se o ativo é R$10, né, que é maior do que o passivo é 8, para a gente poder fechar a totalização do passivo, falta quanto? Né? 8. Para chegar a 10, faltam 2. Então, automaticamente, se o ativo for maior que o passivo, é o que eu estou mostrando aqui, ó, a gente vai ter uma situação positiva, porque olha só, se eu tenho 8 para chegar a 10, que é o meu resultado final, eu tenho que ter o quê? R$2. Então, 8 com mais 2, 10. Então, ativo 10 bateu, beleza. Mas repare, né? O meu patrimônio líquido, né? A minha situação ficou positiva, porque foi 2. Né? Então, automaticamente, eu tenho uma situação positiva nesse momento. Vamos imaginar a situação líquida negativa, é quando o passivo é maior do que o ativo. Como assim? Vamos dizer que eu tenho os R$10 no ativo e tenho 12 no passivo. Então, o que acontece? Se meu ativo é 10 e meu passivo está 12, automaticamente a totalização do meu passivo tem que ser 10. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que diminuir 2. Então, minha situação líquida vai ser menos 2, para poder pegar 12 menos 2 é igual a 10. Então, automaticamente eu entendo ali o menos 2, então eu tenho uma situação líquida negativa. Né? E a situação nula é o seguinte, né? Se o ativo é igual ao passivo, vamos dizer que eu tenho o passivo 10 e o ativo 10. Então, automaticamente já está batendo 10. Então, quer dizer que minha situação líquida patrimonial é zero, é nula. Né? Então, automaticamente eu tenho uma situação nula, meu patrimônio líquido é zero. Então, a gente tem esse entendimento, né, da situação líquida patrimonial de uma forma positiva, negativa ou nula. Mas o que acontece? O patrimônio líquido, ele está ali, ele tem uma importância. A gente sabe que ele vai ter o quê? As contas que a gente chama de capital próprio. Eu vou falar isso um pouquinho ainda hoje. E o capital próprio é o quê? São as contas da empresa, é o capital investido pelos sócios, é o lucro da empresa, são as reservas da empresa, são as informações que, né, que a empresa faz ali obrigações aí com os próprios, né? E aquilo ali é o capital inicial dessa empresa. Por isso que a gente fala de capital próprio, né? Essas são obrigações que ela conquista. E aí a gente tem uns ganchos aí para isso, né? Que a gente vai falar ainda mais na frente. Então, montamos a situação líquida patrimonial, entendemos sobre ela, sabemos que ela tem que bater, né, com a totalização do passivo tem que bater, então para isso o passivo e o patrimônio tem que estar batendo para poder ficar igual ao ativo. E claro, com as partidas dobradas isso vai acontecer naturalmente. Então temos agora os 4 itens do balanço patrimonial. Então nós temos, né, o bens e direitos, né, e as obrigações e patrimônio líquido. Né? Então com isso começamos a caminhar mais ainda para o nosso balanço patrimonial. Eu trouxe aqui olha, os nossos bens e direitos, nossas obrigações e patrimônio líquido. E aí, pessoal, né, foi determinado, né, que o lado dos bens e direitos é o ativo e o lado das obrigações é o passivo. Então, a gente tem o início do entendimento do balanço patrimonial.
bens e direitos ativo, obrigações passivo e patrimônio líquido ali abaixo do passivo. Né? Então, a gente tem essas três situações. Então, automaticamente, você já pode se auto-questionar. Pô, isso aqui é um bem, direito ou obrigação ou um patrimônio líquido? No momento que você identificou que isso aqui é uma obrigação, então para onde que ela vai? Ela vai para o passivo e ali vai entrar. Né? É um patrimônio líquido, então vai entrar do lado passivo ali embaixo, no patrimônio líquido. É um bem, né? Então vai entrar lá no ativo. Né? Então a gente já começa a caminhar. Né? Já começa a caminhar. Pessoal, tudo tranquilo até aí? Porque a gente já está começando a entrar no balanço patrimonial, a gente está começando a entender, né, os itens e começar a fazer a alocação desses itens no balanço patrimonial. Tirando que ainda estamos no início ainda, né? E aí, pessoal, até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, então tá ótimo. Então, olha lá, pessoal, vamos lá. Né? Sim, professor, tranquilo. É o início, pessoal, é o início, mas eu quero começar do início, como vocês não soubessem nada, exatamente para a gente poder caminhar em todas as etapas. A gente vai ter vários vídeos, pessoal, exatamente para não ter falha, né? Para você poder ver os vídeos e conseguir não ter dúvida nenhuma lá na frente. Então, olha só, pessoal, temos aqui o início do nosso balanço patrimonial, como mostrei lá, o ativo, passivo e patrimônio líquido. Né? Aqui está o nosso passivo, aqui o nosso ativo. É considerado origem dos recursos o passivo. Por quê? Porque tudo vai se dar a origem do lado passivo, né? Porque as obrigações é onde entra o dinheiro inicialmente, né? Tanto obrigações com terceiros, que está aqui no passivo, como obrigações dos próprios, né? O que acontece? Como começa a empresa? Os sócios colocam dinheiro. Né? Se você for parar e pensar, o capital social é uma dívida que a empresa tem com os sócios, mas é uma dívida assim como se fosse de pai para filha, que ela está ali, né, e paga quando puder. Né? Pensa dessa forma. Na verdade, é os sócios que colocam o dinheiro para que a empresa crie. Essa empresa é um bebê. Né? Ela nasce sem nada, então eles têm que colocar, eles têm que botar o investimento, o capital inicial, né, o capital social, para que ela cresça. Né? E aí, automaticamente, né, a gente tem esse capital próprio entrando aqui dentro, né, que são obrigações com os próprios da empresa. Né? E também, aonde a empresa vai buscar recursos? Né? Ela vai buscar onde? Ela precisa de um dinheiro, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um empréstimo. Eu preciso comprar aquele imóvel, eu não tenho grana. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um financiamento. Então, repare, o financiamento é que está dando origem. Então, a gente entendeu que o lado do passivo, né, é a origem dos recursos. Tá? E, automaticamente, a aplicação é o lado ativo. Né? Então, repare. Né? Repare, origem, aplicação. E, pessoal, repare, entenda isso, porque aqui vai estar o pulo do gato para fazer o débito e crédito. Aqui, nesse momento de origem e aplicação, é o pulo do gato. Então, você tem que entender muito bem as contas do lado do passivo e as contas do lado ativo. Origem de recursos, aplicação de recursos. Né? Porque aí a gente já vai, daqui para frente, vai pular para o débito e crédito. Né? Porque se você for parar e pensar, aí vem aquela dúvida, poxa, mas por que o lado do passivo é credor? Né? Se são nossas obrigações, como é o lado credor? Porque olha só, pessoal, entende, olha só o pulo. Entende-se que o lado do passivo, o contador ele olha para o lado do passivo com outros olhos, com uma paixão. Sabe por quê? Porque você não tem dinheiro, então você precisa correr atrás de obrigações para poder gerar capital. Então, por exemplo, você vai lá e pega lá uma compra parcelada. Né? Você faz uma compra com o seu fornecedor parcelado. E aí, claro, né, você vai tentar vender para pagar o seu fornecedor. Aí, se você não conseguir vender a tempo ou se vender o parcelado, você vai ter que fazer um empréstimo. Então, repare, eu preciso de valores, eu preciso constituir obrigações para poder gerar bens e direitos. E, claro, no momento que eu gero bens e direitos, eu gero o quê? Lucro para mim. Então, entende-se que esse lado o contador olha de uma forma muito carinhosa, porque o lado do passivo, o lado da obrigação, é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. É uma coisa maravilhosa, porque
entende-se que se você trabalha muito bem as suas obrigações, você vai, olha só, o melhor dos mundos. Imagina você trabalhar e ganhar com o dinheiro dos outros. Olha que maravilha. Ah, mas como assim? Né? Ah, imagina que eu fui ali e comprei umas camisas, e o cara me deu aí 60 dias para pagar. E aí eu peguei essas camisas e vendi à vista. Eu recebi, olha só, eu botei R$ 1, vendi, tirei lucro e tô com a grana. E aí eu ainda posso chegar para ele e falar, ó, se eu pagar antecipado esse boleto, você me dá um desconto? Olha lá, vou ganhar mais dinheiro com o dinheiro dele. Né? Então, repare como as obrigações são coisas interessantes, claro que bem trabalhadas. Né? Isso é muito bom. Então, seguindo esse conceito, nós temos o quê? O lado credor, porque é o lado que entra, por isso que nós chamamos o passivo de capital de terceiros. E o patrimônio líquido de capital próprio, porque são as obrigações que entram, as obrigações de terceiros e as obrigações próprias, que viram capital para a empresa. E é com ela que nós conseguimos nossos bens e direitos. Então, repare a importância e entenda porque o lado do passivo é o lado credor, é o lado da origem, é o lado credor. Né? E isso aí é tudo que a gente precisa para começar a entender a linguagem contábil. A gente precisa ter esse pensamento do contador para a gente começar a entender o nosso balanço patrimonial. Entender porque aqui é o lado do capital, né? E porque lá é o lado, o quê? Devedor. Né? Aí você fica assim, pô, mas o ativo é o lado devedor? Claro, claro que é o lado devedor, porque na contabilidade tudo não tem que ser registrado, tudo tem que ser corretamente apresentado. Então, qualquer item de bens ou direitos que entre no ativo, ele deve informações, ele deve ter essas respostas. Então, nós utilizamos como, né, o lado ativo como um lado devedor, porque ele deve. Então, repare, o lado do passivo, que é a origem, é o lado credor. E o lado do ativo, que são as aplicações desses recursos, onde estão nossos bens e direitos, é o nosso lado devedor. Né? Então, temos contas devedoras e contas credoras. Né? Entendemos essas duas situações e, claro, né, origens e aplicação de recursos. Pessoal, tranquilo até aí? Tudo light? Alguma dúvida? Tá aqui, ó, nesse slide aqui, estou até botando aqui, ó, ativo, bens e direitos, aplicação de recursos, passivo, origem dos recursos, né, onde vem aqui as obrigações, é o capital de terceiros, e o patrimônio, o capital próprio, é aqui isso exatamente que eu estou trazendo aqui para vocês, entenderam? Pessoal, essa brincadeirazinha é fundamental para você começar a entender o débito e crédito, para você começar a entender a linguagem, por que um aumenta, por que o outro diminui, quando você faz lá o débito de um lado do balanço, o crédito do lado do outro lado, um débito e um crédito do mesmo lado, a gente começa a entender aí com esse conceito inicial. Esse conceito inicial, ele é fundamental. Deixa eu colocar aqui, né, que a Tamires, ela botou aqui, não, ela botou um bem só perguntando, ok, né? Peraí, o que aconteceu com a Tamires? Ah, a Tamires entrou e saiu. Tá ok. Pessoal, entenderam o conceito do capital de terceiros, do capital próprio, a origem, né, desses recursos e a aplicação dos recursos, né, e automaticamente a nossa conta, né, do lado do passivo, que são nossas contas credoras, e do lado do ativo, que são nossas contas devedoras. Então, pessoal, aqui a gente tem um momento super importante aí desse entendimento, né? E aí, com isso, a gente começa a entender o nosso balanço patrimonial. E aí a gente começa a subir mais um degrauzinho, porque entendemos sobre bens, direitos e obrigações, entendemos do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, entendemos que o passivo ele tem uma grande movimentação, porque vamos encontrar o capital de terceiros e o capital próprio, entendemos que o passivo é a origem dos recursos e que vai gerar, né, a aplicação de recursos no ativo. E automaticamente, devido a esse raciocínio, entendemos que o passivo são constituídos de contas credoras e do lado do ativo são constituídos de contas devedoras. Né? Então, fechamos esse pacote aqui e agora, né, vamos começar a falar do balanço patrimonial.
Olha lá, você sabe o que é o balanço patrimonial? Esse balanço é uma demonstração que apresenta tanto os aspectos patrimoniais da empresa quanto os aspectos financeiros. Claro, ele vai apresentar todos os bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, pessoal. E, com isso, o balanço patrimonial, né, tanto do seu lado ativo, do seu lado passivo, e ele é a ferramenta, assim, a ferramenta mais importante da contabilidade, porque ele está apresentando o patrimônio e ele vai se interligar com a demonstração de resultado, né? Que é muito importante. Pessoal, até aqui tudo tranquilo? Conseguiram aí ter essa informação aqui? Porque olha só, isso é tudo para a gente poder caminhar. Parece ser muito bobo, né? Mas em 30 minutos a gente trouxe aqui uma situação muito importante para você poder começar a entender o débito e crédito, né? Porque a gente tem que entender, a gente não tem que supor ou inventar, a gente tem que entender. E isso que é importante. Então, a gente tem que se aprofundar nessas questões teóricas, tá? Vamos lá. Então, vamos agora entender mais um pouco do que? Da padronização, a harmonização contábil, né, que formulou o nosso balanço patrimonial. Porque o balanço patrimonial ele é padronizado, né? Nós estamos aí, né? Estamos ele formulado dos nossos CPCs, que são as normas internacionais da contabilidade, né? Que estão interligados com as normas brasileiras de contabilidade, e a gente tem que entender o balanço patrimonial. Porque, olha só, se você já entendeu sobre os bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido, já sabe onde tem que alocar entre o ativo e o passivo, agora a gente vai ter a caracterização dessas informações para poder fechar o nosso balanço patrimonial e entender aonde a gente vai alocar, né? Então, vamos começar, né? Vocês querem começar pelo lado do passivo ou pelo lado do ativo? Qual o lado que vocês querem começar aí para a gente começar a entender da ferramenta mais importante da contabilidade? Alguém aí quer começar por algum lugar específico? Porque senão eu vou começar pelo passivo, né? Porque eu sempre olho para o passivo dessa forma carinhosa, né? Então vamos lá, a Vanessa colocou aí o passivo, então vamos arrebentar aí no passivo, né? Pessoal, olha só, o passivo ele é dividido em duas contas, né? Vamos dizer assim. No passivo, né? E o patrimônio líquido. O patrimônio líquido ele é dividido, ele não está dentro do passivo. Ele chama de passivo, mas na verdade o passivo é só o passivo circulante e o passivo não circulante. O patrimônio líquido é um extra, que ele está ali dentro. Né? Mas quando a gente fala da totalização do passivo, a gente está somando o passivo, né, que são os passivos circulantes e não circulantes, mais o patrimônio líquido. Né? Então, isso é muito importante. Tá? Então, entender que esses dois não estão juntos, né? São contas separadas. E dentro do passivo, porque olha só, quando você identifica que é uma obrigação com terceiros, que é o quê? Salários de funcionário, fornecedores, né? Você parcelou suas compras com seus fornecedores, aí gerou obrigação, impostos, conta de luz, telefone, aluguel, tudo que você tem aí com terceiros, né, vai gerar obrigações. E aí você vai ter que registrar essas obrigações com terceiros são outros, né, dentro do passivo. Né? E, claro, o passivo ele vai se dividir em duas categorias, no passivo circulante e o passivo não circulante. O que quer dizer isso? Você tem uma obrigação e você vai ter que estar alocando, né, uma obrigação com terceiros, e você vai ter que alocar dentro de uma dessas duas situações. Então, nós temos ali o quê? O passivo circulante, que ele diz o quê? Toda a obrigação que você tem que pagar com um prazo menor do que um ano, ou 12 meses, ou 365 dias, ela vai ser registrada no passivo circulante. Então, por exemplo, salários a pagar. Salário a pagar você tem que pagar todo mês, né? Você faz esse mês, paga no mês subsequente. É menor do que um ano? É. Então, é passivo circulante. Né? Então, tudo que você identificou que o prazo de pagamento é menor do que um ano, você vai colocar no passivo circulante. E, claro, se você identificar que esse prazo de pagamento é maior do que um ano, você vai botar onde? No passivo não circulante. Que o passivo não circulante é onde você vai colocar suas obrigações que você tem que pagar com prazo maior do que um ano. Né? Então, você vai pegar e colocar ali. Né? Então, eu tenho ali uma obrigação para daqui a 24 meses, para daqui a 2 anos, é onde eu vou colocar passivo não circulante. E lembre-se, a Receita determina que se a gente tem,
né? Uma obrigação, exemplo, um financiamento de 60 parcelas, né, que são 5 anos. Comprei um carro financiado em 5 anos. Qual é a regra? Eu tenho que pegar os 12 primeiros financiamentos, né, que é menor do que um ano, né, menor ou igual a menor do que um ano, e vou botar no passivo circulante. E os outros, né, o restante, os outros 48, né, as outras 48 obrigações aí para frente, parcelas, eu vou botar onde? No passivo não circulante. Então, repare, eu tenho que dividir, tenho que colocar nos seus locais corretos, né? E tem que administrar muito bem isso. Então, repare essa importância de você entender aonde você vai colocar. Desculpe. Porque é aquilo que eu falei. Tem lá o item, né? Esse item pode ser um bem, um direito, e esse é o seu trabalho. Você tem que pegar aquela informação, identificar se é um bem, direito, obrigação, patrimônio. É uma obrigação. Então, uma obrigação vai para onde? Vai para o passivo. E aí você tem que ver, vai entrar onde no passivo, né? Essa obrigação com terceiros? No circulante ou no não circulante? No não circulante, porque ela é com prazo maior do que um ano. Então você vai lá, pum, coloca o não circulante, acabou, consegui alocar da melhor maneira, a maneira correta, né? Seguida a minha padronização. Então, essas as informações do passivo circulante e o passivo não circulante. E aí embaixo temos o quê? Temos o patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido, onde vai entrar todos os bens, né, que são com os, né, são as obrigações com os próprios, né? Todos os bens é feio falar que bens é do lado ativo, né? Porque o que acontece? É todo o valor, todo o capital que entra dos próprios aí para investimento na empresa, né? Então a gente fala que são as obrigações com os próprios. Né? E aí temos o quê? O capital social, né? As ações de tesouraria, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucro, reserva de capitais, prejuízos ou lucros acumulados, né? Prejuízos acumulados, a gente mais para frente a gente vai ver que lucros acumulados não pode ser mais adicionado em empresas de capital aberto, mas isso mais para frente eu falo, né? Quando a gente estiver entendendo lá do patrimônio líquido. Mas, por enquanto, né, vamos deixar isso. É o quê? Todos os valores, né, tudo que entra para a empresa que está envolvido com os próprios da empresa vão ser registrados aqui. Vamos focar inicialmente o quê? O capital social, né, que é o que é o valor que os sócios colocam na empresa, né? E aquilo ali vai começar a viver, a dar vida à empresa, né? Claro, a empresa vai dar lucro, onde vai ficar esse lucro? Ali no patrimônio líquido. Claro que se for uma empresa limitada ali, que não seja SA, né? Aí ela pode ter ali. Então, repare, né? Vai entrar aqui. Uma reserva, que é o dinheiro que os sócios estão, a empresa está guardando, que é dos sócios, vai ficar onde? A reserva vai ficar aqui, né? Então, repare, pessoal, repare, tudo vai ficar aqui no patrimônio líquido. Então, patrimônio líquido, passivo, circulante e não circulante. Temos aí o lado da totalização passiva, e lembrando sempre que essa soma total, que é a totalização do passivo, que é o passivo circulante, mais o passivo não circulante, mais o patrimônio líquido, tem que bater com um total do ativo. Sempre, tá? Se não bater é porque você errou, né? Porque tem que bater. Pessoal, entenderam o lado do passivo? Alguma dúvida? Ok? Beleza, Vanessa. Tá ótimo, então. Então, vamos agora para a aplicação dos nossos recursos, né? Porque aqui a gente entrou, peraí, olha lá, professor, no primeiro período eu demorei a entender credor e devedor. Mas, Gabriela, entendeu o conceito que eu falei aqui do credor e do devedor? Porque a gente vai precisar muito disso. Lado passivo, lado credor, lado ativo, lado devedor. Por quê? Porque aqui é onde entra, né? Aqui é onde entra os créditos, entendeu? Você entendeu depois. Beleza, mas aí esse aqui eu estou dando um foco para a gente dar esse nó e entender de vez. Se você entendeu depois, beleza. Mas quem não entendeu já vai entender agora, porque isso é fundamental para a gente começar a fazer o débito e crédito, para a gente entender essa linguagem. Então a gente tem que entender porque esse lado é credor e porque o lado do ativo é devedor, né? Então, tem aí, trouxe a posição para vocês, está concluindo, né? E não esqueça, aqui é a origem e aqui é a aplicação. Por quê? Porque aqui tem um pulinho do gato na hora do débito e crédito. Ficou com dúvida? Você faz a pergunta da origem e aplicação, que ela vai te dar a resposta na escrituração.
né? Que eu vou explicar mais para frente. É o pulo do gato, além, né? Eu vou ensinar o pulo do gato e vou ensinar, né, o itemzinho lá que você tem que fazer o procedimento normal da leitura, né? Eu vou ensinar os dois caminhos para que você conecte esses dois e faça a sua escrituração perfeita. Então vamos lá, pessoal. Ativo, né? Então agora estamos falando do lado devedor, estamos falando da aplicação dos recursos, né? E automaticamente o ativo ele vai se dividir somente em duas categorias, que é o ativo circulante e o ativo não circulante. Então, dentro do ativo circulante, o que a gente vai ter? A gente vai ter todos aqueles bens e direitos que viram disponibilidade num prazo menor do que um ano. Então, tudo aquilo que vira disponibilidade num prazo menor do que um ano é ativo circulante, quando a gente está falando de bens e direitos. Mas como assim disponibilidade? Que vira dinheiro, né, num prazo menor do que um ano. Então, repare, né, eu falo do dinheiro. O dinheiro já é disponibilidade, ele não levou tempo nenhum. Então, ele levou menos que um ano? Pô, ele não levou tempo nenhum, muito menos do que um ano. Então, ele vai entrar no ativo. Né? O estoque. Se o estoque levar mais de um ano para virar dinheiro, a empresa faliu, né? Porque ela tem que pagar funcionário todo mês, né? Então, aquele estoque ele tem que rodar várias vezes por mês para fazer dinheiro, né? Então, o estoque, automaticamente, a gente entende que ele é circulante, né? Então, ele tem que estar no circulante. Eu tenho duplicados aqui a receber num prazo de 8, 10 meses, é menor do que um ano, então vai entrar ali em clientes ou duplicados a receber, né? E lembre-se, pessoal, lembre-se, né, que o computador ele tem alguns vícios de linguagem, né, que isso diferencia. Por exemplo, se eu tenho uma duplicata que é a longo prazo, eu entendo que aquela duplicata eu vou receber a um longo prazo, então ela vai ser não circulante. Por quê? Porque ela só vai virar disponibilidade num prazo maior do que um ano, né? Então, entende-se, né, que o ativo não circulante é tudo aquilo que vai virar disponibilidade no prazo maior do que um ano. Então, se tem uma duplicata a longo prazo, eu estou dizendo que a minha duplicata vai demorar mais de um ano para ela virar disponibilidade. Legal, ela vai ficar no ativo não circulante. Mas se tiver escrito só duplicatas, isso quer dizer que é a curto prazo, porque a contabilidade não tem o vício de escrever duplicata a curto prazo, a receber a curto prazo. Ela não tem. Né? Ela não tem esse vício. Então, ela não bota a curto prazo. Agora, se tiver uma duplicata receber a longo prazo, ela bota, exatamente para destacar. Então, se não tem nada escrito, é porque é a curto prazo. Então, quer dizer que essa duplicata vai entrar no ativo circulante. Então, se você tem ali um direito que não está exemplificado se é curto ou longo prazo, né? É porque, se ele não tem nada escrito, é porque ele é curto prazo. Porque se fosse longo prazo, estaria lá o nome, longo prazo. Tá? E as obrigações também constituem da mesma forma. Né? Se tiver a longo prazo, vai ser no passivo circulante. Agora, se não tiver nada, é porque está dizendo que né, passivo circulante, né? Não é não circulante. Né? Porque se tiver lá obrigação, vamos dizer, duplicatas a pagar a longo prazo. Então, vou botar lá onde? Passivo não circulante. E se tiver duplicatas a pagar, automaticamente eu entendo que é a curto prazo, e aí eu vou botar no passivo circulante. E do mesmo jeito vai funcionar no ativo circulante. Duplicatas a receber a longo prazo. É ativo não circulante. Duplicatas a receber, não está dizendo nada, então é porque é curto prazo. Tá? Então repare. E pessoal, pulinho do gato, hein? Pulinho do gato, pulinho do gato. Se você encontrar qualquer coisa que esteja falando a pagar ou a recolher, ele está dizendo que é obrigação. Você faz o OBS aí, bota aí, ó, a pagar ou a recolher. É obrigação. Não importa, está escrito assim, ó, o isca sachê a pagar. É uma obrigação. Se tiver o isca sachê a recolher. É obrigação. Porque às vezes vem aquele exercício, tá lá, você não entende, falou um palavrão, você não entendeu o que está, mas está falando a recolher. Né? E a recolher é o quê? É o imposto que você tem que pagar. Então, é uma obrigação. E se a pagar, é uma obrigação. Né? E automaticamente a gente entende o quê? Se você tiver do lado do ativo, e a gente está falando de direitos, né? Automaticamente, se você tiver lá alguma coisa escrita, duplicatas a receber, você está falando que é um direito. Não importa o que está escrito ali na frente. Está lá, o uísque sachê, né? A receber. É um direito, então vai entrar no lado do ativo. E se tiver a recuperar, né?
dispostos a recuperar, o isca sachê, a recuperar. É um direito, porque a recuperar é o direito que você tem de recuperar aquele valor na questão dos impostos. Então, ele vai ser registrado como direito ali do lado do ativo. Aí só tem que entender se é curto ou longo prazo para botar no ativo circulante ou não circulante. Então, repare, pessoal, macetezinhos, pulo do gato, né? Obrigações, direito. Obrigações a pagar ou a recolher. Direito a receber ou a recuperar. Né? Macetezinho para se você ficar com dúvida na hora da conta, porque você tem que identificar a conta. A gente está fazendo um trabalho de pegar a conta e alocar, né? E para isso a gente tem que ter esses conhecimentos. Então, identificamos o ativo circulante, agora vamos para o ativo não circulante. E o ativo não circulante, ele é complicado, porque ele tem 4 grupos aqui, eu também gosto de falar que são 4 subcontas, né? São 4 grupos que vão dividir as contas do ativo circulante, que tem lá o ativo, dentro do ativo não circulante, temos o ativo realizável a longo prazo, temos os investimentos, o imobilizado e o intangível. Lembrando, já que eu falei ativo realizável a longo prazo, o passivo não circulante, lá do outro lado, ele só tem uma subconta ali dentro, que é o quê? Passivo exigível a longo prazo. Tudo vai encaixar ali. Né? Por exemplo, quando vocês estiverem lá nas análises de demonstrações, quando falar do índice de liquidez, ele fala que o índice de liquidez geral tem que somar o passivo circulante com o exigível a longo prazo. O que ele está falando? Ele está falando que tem que somar o passivo circulante mais o passivo não circulante todo. Né? E automaticamente ele fala no ativo que você tem que somar o ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo. Aí você só vai pegar a informação do ativo realizável a longo prazo, que afinal são 4 grupos e você só quer o primeiro. Né? Então, para isso, a gente tem que entender esses 4 grupos ali dentro. Então, temos o primeiro, que é o ativo realizável a longo prazo. O que é o ativo realizável a longo prazo? É todo o direito que você, né, tem, o direito de receber, claro, né, com um prazo maior do que um ano. Então, todo direito que tem aí, que vai virar disponibilidade num prazo maior do que um ano, vai ser registrado no ativo realizável a longo prazo. Né? E aí, depois, nós temos o quê? Os investimentos. Pessoal, dentro dos investimentos, nós temos um CPC, eu não me recordo muito bem, mas acho que é o CPC 28, né? Que é o CPC, né? Que são as nossas normas contábeis, né, normas brasileiras contábeis, que vieram aí a tradução das nossas normas internacionais de contabilidade, né? Normas de contabilidade internacionais. Então, ele traz essa explicação desses investimentos. Investimentos, exatamente, é tudo aquilo que você está comprando aí e adquirindo de bens e direitos que não vão interagir com a sua operação principal. Né? Que não vão, você não compra para a sua operação. Ele não vai trabalhar ali para a operação daquele negócio. Exemplo, eu tenho uma loja de roupa. Né? Então, eu comprei um terreno. Né? Esse terreno, eu não vou construir uma loja para vender roupa. Não, eu comprei porque não faz parte da minha, eu não compro e vendo terreno, mas eu comprei como forma de investimento. Né? Aí eu comprei aqui uma obra de arte para colocar aqui na minha loja para ficar bonita. Eu compro e vendo obra de arte? Não. Né? Então, automaticamente, eu vou estar colocando essas informações, esses bens e direitos aqui nos investimentos. Né? E nós temos um CPC exatamente que traz a explicação de todos os bens que vão ser e como eles vão ser alocados aqui dentro. Né? Isso que é muito legal hoje. Dentro da contabilidade, como ela está internacionalizada, a gente tem que buscar dentro dos CPCs as informações para poder estar realizando da forma correta. Mas aqui a gente vai ter todas as informações, né, referente aos investimentos, né, desses bens, e claro, também vai entrar ações de coligadas, ações de empresas, né, controladoras, né, que no caso são de empresas controladas, que vão entrar aqui dentro, e aí a gente tem que entender isso de uma forma mais profunda, né, que a gente vai ver isso mais para frente, né, mas a gente entende que a conta investimento está aí para exatamente colocar essas informações. E aí a gente tem a conta imobilizado, né? Que o imobilizado é uma conta, eu gosto de chamar ela de conta lixo, né? Por que eu chamo ela de conta lixo, a conta imobilizada? Porque ali é onde vai entrar todos os bens que você compra para a operação principal, para fazer a manutenção da sua empresa, da sua operação principal, né? Que você compra para trabalhar. Né? E aí é muita coisa que entra aqui dentro. Né? Imagina nível Petrobras.
Quantas coisas vai ter no imobilizado? Imagina só o prédio da Petrobras no centro do Rio, que é gigante. Quantas coisas tem ali dentro? Mesas, cadeiras, armários, sei lá, quantos computadores, catracas, tudo, prédio, né? Tudo vai entrar. E não é só isso, vai entrar tudo, vai entrar tudo. Então vai entrar aqui, vai entrar os barcos, as plataformas, os helicópteros, vai entrar tudo que a Petrobras tem. Né? Tudo que ela tem vai entrar aqui no imobilizado. Então, repare a quantidade de coisas e o valor que vai ter dentro desse grupo. Gigante. Né? Dependendo da empresa, isso vai ser gigante. Né? Então, nós temos aqui dentro do imobilizado também um CPC, né? Que vai interagir, que vai trazer as normas de como você vai registrar esses bens, qual é a norma que você vai registrar, o valor inicial, né? E aí vai acrescentar alguma coisa, né? Os custos de aquisição desses bens, o que vai ser somado junto, e como esse bem vai ser depreciado, e também tem aí a indicação do teste de recuperabilidade, que é o teste de impairment, que é outro CPC, que é o CPC 01, que explica como que se faz, porque todo ano você tem que testar, você tem que fazer o teste de recuperabilidade dentro desses bens. Então, olha só, é muita informação dentro de uma conta só. Né? E aí você vai alocar. Então, se você identificou, tá ali, ó, comprei um carro. Normalmente, pessoal, quando eu compro um carro, né? Na contabilidade eu entendo, eu comprei um carro para investimento assim, para botar para trabalhar, né? Para levar meus bens, para levar as minhas compras, minhas vendas, né? Fazer entregas. Então eu comprei um veículo, show. Né? Então, quando eu compro um bem que não está discriminado, na contabilidade a gente entende que é um bem do imobilizado. Agora, quando eu compro um bem que não é para imobilizado, por exemplo, eu comprei um terreno. Normalmente, nos exercícios, nas questões, eles colocam a observação, terreno comprado como investimento, porque aí você já sabe que você vai colocar no grupo de investimentos, não no grupo de imobilizado. E, normalmente, se não tiver escrito nada, automaticamente é do grupo imobilizado. Né? Comprei um prédio. É do grupo imobilizado. Né? Agora, se tiver uma observação, porque vai para investimentos. Mas, normalmente, quando não vem nada escrito, é imobilizado. E, como eu falei, vai entrar muita coisa no imobilizado. E aí, com isso, né, a gente praticamente fecha agora com os intangíveis. Né? E o intangível também tem um CPC que determina como você vai, né, criar esse valor do intangível para colocar. O que é o intangível, pessoal? Porque, olha só, até aqui, né, vamos lá, deixa eu ler essa pergunta aqui, quando estiver terrenos de uso, pode ser como imobilizado? Claro, se você botar só terreno ali, não está especificando que é terreno comprado como investimento, é porque vai ser utilizado no imobilizado. Né? Agora, se tiver terreno como investimento no exercício, aí você entende que você vai botar no grupo investimentos. Tá? Normalmente, se não tiver escrito nada, a gente já entende-se dessa forma. Né? Automaticamente, quando é sempre o padrão do imobilizado. Quando não é, tem uma observação. Né? Como normalmente os direitos, quando a gente fala, normalmente o padrão do ativo circulante. Quando tem uma observação, ele bota a longo prazo, que quer dizer que é do ativo não circulante. Né? E lembre, mas por que imobilizado e investimentos intangíveis estão aqui no ativo não circulante? Claro, você não compra um bem desses para ficar menos de um ano. Né? Então, o lugar deles é aqui no ativo não circulante. Tá? E por último, temos o intangível. Mas, pessoal, alguma dúvida sobre ativo realizável, investimentos e imobilizado? Alguém quer perguntar mais alguma coisa para mim poder? Porque aí eu vou fechar aqui, né, um intangível que ele vai fechar nosso pacote por hoje. Nenhuma dúvida? Tranquilo até aqui? Então tá bom, pessoal. Então vamos lá. Ninguém falou nada, né? Então vou para frente, Último intangível. O intangível, tá? Normalmente os bens intangíveis, espera aí, ainda não. Na prática que veremos, claro. Na aula que vem eu vou começar a trazer exercícios para vocês. Vou deixar exercícios para vocês fazerem para mim dar uma olhada na próxima aula. Essa primeira aula é teórica. A próxima eu já começo a trazer alguns exercícios, né? Pequenos. De repente a gente até faz aqui em sala de aula mesmo. Né? Mas depois eu vou começar a trazer exercícios. Na hora da escrituração, então, que eu vou estar passando exercícios para vocês para estar corrigindo mais para frente. Né? Vamos lá. Intangível. O intangível, né, são os bens, né, que normalmente não têm matéria, né, que não são apalpáveis,
como assim não são palpáveis? São bens, né? Por exemplo, a marca, né? A marca, o nome Coca-Cola, exemplo, né? O nome Coca-Cola vale bilhões. O nome Coca-Cola vale mais do que o imobilizado, né? E aí o que acontece? O que é o nome Coca-Cola? É um documento dizendo de quem é o dono. O dono é fulano, tá? E aquilo ali vale bilhões, né? Então, automaticamente, a gente identificou que aquele bem intangível, porque é um bem intangível, porque ele é de alguém, ele é dono, né? É dono e ele tem valor econômico, então tem que ser registrado na contabilidade. Então, os intangíveis começaram a ser registrados porque eles acabam tendo um valor econômico às vezes muito grande, às vezes não, e às vezes sim, né? Então, a gente tem o CPC que determina como eles vão ser registrados, porque no início, às vezes, eles não têm valor nenhum, depois aquilo cresce muito, né? Aquilo acaba tendo um valor econômico gigante, né? E automaticamente a gente vai registrando. Então, tem todas essas explicações, né? E, claro, também tem a forma, do mesmo jeito do imobilizado, que deprecia, o intangível ele amortiza, né? Que é a desvalorização desse bem, né? E aí o CPC também explica. E automaticamente os intangíveis são bens, assim como marcas, patentes, né? Softwares, né? Fundos de comércio, né? Luvas, são todos bens, né? Que você não tem, você não consegue pegar. São documentos entre partes que têm valor econômico, né? Então, como exemplo, a marca, né, que é da marca Coca-Cola, a marca Nike, eles têm valores econômicos muito grandes, então eles são registrados aqui. E, claro, por exemplo, o fundo de comércio, que é o fundo, né, que você ganha, que você é responsável, só você pode vender. Por exemplo, imagina que eu tenho ali, eu comprei o fundo de comércio da Cacau Show, né, dentro daquele shopping. Então, só eu posso vender Cacau Show dentro daquele shopping. Se alguém entrar vendendo Cacau Show dentro daquele shopping, eu posso processar, porque eu sou detentor desse fundo de comércio. Então, só eu posso vender ali. E aí, né, a fábrica só pode vender para mim, para me vender ali dentro. Ela pode vender para qualquer outro, mas ninguém pode revender ali dentro. Dentro daquele shopping, só eu vendo, porque eu tenho fundo de comércio. Quando a marca Cacau Show saiu, aquilo não tinha valor econômico nenhum, mas hoje a Cacau Show é uma potência, né? E, claro, se tornou interessante, tem valor, então aquele fundo de comércio vale dinheiro, né? Então, automaticamente, se a pessoa for vender a loja dela, ela vai vender a loja, ela vai vender tudo que tem dentro e ainda vai querer vender e ganhar um dinheiro a mais, porque ela é detentora daquele fundo de comércio. Claro que aquilo tem uma validade, aquele documento, por isso ele vai amortizar com o tempo, né? E aquilo pode ser renovado ou não pela fábrica, né? No caso, a fábrica de chocolates, a Cacau Show, né? Nesse exemplo. Mas ele tem valor econômico, então vai ser registrado aqui. Tá? Então, os intangíveis, eles exatamente vão ser aqui. O resto, pessoal, é tudo tangível. Somente bens intangíveis vão ser colocados aqui. Então, essa é uma conta especial, onde a gente vai colocar todos os bens intangíveis. Então, identificou um bem. Tem aqui um veículo. O veículo é um bem. Se é um bem ativo, no caso, vai ser não circulante, né? Porque ele é um prazo maior do que um ano, e aonde no não circulante, ele vai entrar no imobilizado. Eu tenho aqui um fundo de comércio. O fundo de comércio é um bem, se é um bem ativo, né? No caso, não circulante, aí vai entrar onde? No intangível. Então, pessoal, é essa a colocação, tá? É você entender qual é a conta e aonde você vai administrar essa conta, onde você vai alocar essa conta. Vai ser no passivo ou vai ser no ativo? Se for no passivo, vai ser no passivo circulante, passivo não circulante ou patrimônio líquido? Se for no ativo, vai ser no circulante ou no não circulante? E se for no não circulante, vai ser no ativo realizável a longo prazo, no investimento, no imobilizado ou no intangível? Então, repare, né, que a gente tem que entender, essa aula toda foi exatamente para a gente entender qual é a conta e entender aonde a gente tem que alocar essa conta no balanço patrimonial. Pessoal, tranquilo? Dúvidas até aqui? Porque senão a gente vai continuar aí na nossa próxima aula. Tá? Vou até fechar aqui o nosso slide, né, para poder aparecer aqui nesse finalzinho. Então, pessoal, se tá tudo tranquilo, não tem dúvidas, tranquilo, então tá ótimo. Primeiro passo dado e a gente vai ter aí outros passos aí semana que vem. Logo, logo estarei marcando essa semana mesmo, mas semana que vem teremos aí outro encontro e vamos continuar na nossa caminhada para a escrituração. Tá ok, pessoal? Então, olha, muito obrigado aí pela presença de todos, né? E até semana que vem, continuando a nossa caminhada, hein? Tá ok? Estou parando aqui a nossa gravação. Boa noite a todos. Gravação finalizada.